Hoje a gente vai mergulhar a fundo num dos ativos digitais mais importantes e, olha, mais polêmicos também do mercado, as stablecoins. A promessa delas é grande, viu? Juntar o que há de melhor nos dois mundos, a estabilidade do dinheiro que a gente usa no dia a dia, com a velocidade e a eficiência do universo digital. Mas será que essa promessa para em pé? Como é que elas funcionam de verdade e qual o impacto que elas já estão causando no sistema financeiro global? Vamos descobrir. A ideia principal já começa parecendo um contrassenso, né? Uma criptomoeda, que a gente conhece pela volatilidade maluca, mantendo um valor fixo, sempre ali, cravado. Como é que essa engenharia financeira funciona? E mais importante, dá para confiar nisso? É o que a gente vai investigar agora. A definição, preto no branco, é bem direta. Uma stablecoin é basicamente uma cripto que tenta ser o espelho de um ativo do mundo real, geralmente o dólar. O grande objetivo aqui é criar um tipo de dinheiro digital que seja estável o suficiente para ser usado em pagamentos, em negociações e, claro, como uma reserva de valor mais confiável dentro do ecossistema cripto. E as utilidades práticas disso são gigantescas. A melhor comparação que eu já ouvi é que elas são o e-mail do dinheiro. Pensa só, um jeito de mandar valor para qualquer canto do mundo, a qualquer hora do dia ou da noite, de forma quase instantânea e muito barata. Fora isso, elas viraram um verdadeiro porto seguro para quem investe em cripto. Quando o mercado está uma loucura, muita gente corre para elas. E claro, são a base para a maioria das negociações nas corretoras e uma peça-chave para o crescimento das finanças descentralizadas, o tal do DeFi. Ok, tudo bem, mas a pergunta de $1 milhão continua. Como exatamente elas mantêm esse valor fixo? A mágica, ou melhor, a engenharia, está toda no mecanismo de estabilização. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade, porque nem toda stablecoin é igual. O método que elas usam para manter essa paridade, esse PEG, é o que define o nível de risco de cada uma. Basicamente, existem duas grandes abordagens. De um lado, a mais comum é a colateralização. Funciona assim. Para cada stablecoin que existe, tem um ativo real correspondente guardado num cofre, digamos assim. Pode ser um dólar, um título do tesouro, é uma garantia física palpável. Do outro lado, a gente tem a abordagem algorítmica. Aqui não tem cofre, não tem reserva física. É um software super complexo que fica ajustando a quantidade de moedas no mercado para manter o preço estável. Pura matemática e código. E isso nos leva àquela famosa classificação do cinema: o bom, o mal e o feio. O bom são as stablecoins que têm lastro em dinheiro de verdade, como o dólar. Elas dominam o mercado. O mal seriam aquelas garantidas por outras criptomoedas, o que exige ter muito mais garantia guardada para aguentar a volatilidade. E o feio e o bom são as algorítmicas. O colapso espetacular da Terra/Luna mostrou para o mundo o risco absurdo desse modelo, que pode entrar numa espiral da morte e simplesmente virar pó. E aqui a gente chega no ponto central de tudo. Como disse o JP Morgan, no fim das contas não importa a tecnologia, não importa o mecanismo. A estabilidade de qualquer stablecoin depende de uma única coisa: a confiança do mercado. Se as pessoas perderem a confiança de que podem trocar aquela moeda pelo seu valor de $1 a qualquer momento, o sistema todo desmorona. É exatamente como uma corrida aos bancos no sistema tradicional. E essa busca por confiança e estabilidade acabou levando a um impacto, surpreendente no sistema financeiro global. Quase sem ninguém perceber, os emissores de stablecoins se tornaram verdadeiros gigantes no mercado financeiro tradicional. E aqui a escala é simplesmente impressionante. Dê uma olhada nesses gráficos. Eles revelam algo que pouca gente sabe. As empresas que emitem stablecoins juntas se tornaram um dos maiores compradores e detentores de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. A gente está falando de um volume que já supera as reservas de muitos países desenvolvidos. É um poder silencioso mais gigantesco. E para colocar um número nisso, a comunidade de stablecoins hoje detém cerca de 3% de todos os títulos do Tesouro Americano de curto prazo que estão circulando. 3%? Pode não parecer muito, né? Mas no mercado de trilhões de dólares, isso é uma pegada financeira absurda e muito concentrada. E essa demanda toda não é só passiva, ela mexe com o mercado. O que este gráfico mostra é que, em momentos de estresse, quando todo mundo está procurando segurança, essa compra massiva de títulos pelos emissores de stablecoins pode, de fato, derrubar os juros que o governo americano paga para se financiar. Em outras palavras, o mundo cripto já tem poder para influenciar o custo do dinheiro na maior economia do planeta. A conexão é direta e poderosíssima. Com tanto poder, com tanta influência, a pergunta óbvia que surge é: o que pode dar errado? Porque, apesar do nome estável, a história já provou que essas moedas carregam riscos bem significativos que não dá para ignorar. E essa linha do tempo mostra que a fragilidade é real.
A gente já teve crises marcantes, como o colapso da UST em 2022, que simplesmente evaporou 45 bilhões de dólares do mercado. Mas o mais chocante talvez seja ver que até a USDC, considerada uma das mais seguras, balançou feio durante a crise do Silicon Valley Bank. Isso só prova que nenhum sistema, por mais robusto que pareça, é à prova de falhas. Então, se a gente fosse colocar no papel, do ponto de vista de um consultor, os riscos se dividem em 4 grandes caixas. Primeiro, o risco de contraparte. E se o banco onde as reservas estão guardadas quebrar? Segundo, o risco de liquidez. Em um momento de pânico, vai ter dinheiro para todo mundo resgatar? Terceiro, o risco do código. Uma falha na programação pode ser explorada por hackers. E por último, mas não menos importante, o risco regulatório. E se amanhã o governo criar uma lei que muda completamente as regras do jogo? Mas, apesar dos riscos, o futuro aponta para uma integração cada vez maior. E esse movimento está sendo empurrado por 2 forças, que ao mesmo tempo são opostas e se completam: a adoção por grandes empresas e a chegada de uma regulação mais clara. E a adoção já é uma realidade, não é mais uma promessa. Gigantes como Visa, Stripe, Shopify, todos já estão integrando pagamentos com stablecoins em suas plataformas globais. Até mesmo os grandes bancos tradicionais, como a Société Générale lá na Europa, estão lançando suas próprias stablecoins. Isso é um sinal claro de que a tecnologia está saindo do nicho e indo para o centro do palco financeiro. E em paralelo a isso, a regulação está vindo forte. Leis como a MiCA na Europa e a Genius Act nos Estados Unidos têm um objetivo bem claro: colocar ordem na casa. Elas querem estabelecer regras para as reservas, aumentar a transparência e, principalmente, proteger quem usa. A ideia é diminuir os riscos que a gente viu e criar um ambiente mais seguro para que a inovação possa continuar. O que nos deixa, então, com a grande questão. Afinal, as stablecoins são essa ponte que vai conectar o sistema financeiro de hoje com o de amanhã, tornando tudo mais rápido, mais barato e mais global? Ou elas representam um novo tipo de risco sistêmico, um castelo de cartas que pode desmoronar na primeira crise mais forte? A resposta muito provavelmente está em algum lugar no meio do caminho. A tecnologia é, sem dúvida, poderosa, mas a estabilidade, como sempre foi na história do dinheiro, vai depender da confiança e de regras claras para todos.